Shalom, meus amados, graça e paz, pastor Leandro, reformadores para o reino. Estamos aqui para mais uma live, mais um vídeo no nosso canal, uma vida reformada em Cristo, né? E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a renovação do homem interior, né? Do ser interior. Antes de eu começar essa live, quero te pedir, você que está assistindo, você que tem sido abençoado por essas mensagens, pelo culto que você tem assistido aqui no nosso canal, dê um like, entra no canal, se inscreva. Por mais que às vezes você acha que é uma coisa tão pequena, você está ajudando essa mensagem chegar a outras pessoas, a um lugar mais longe, e também que possa edificar a vida dos nossos amados irmãos, certo? Se não te edifica, você também pode descartar, não tem problema algum, mas eu quero que você seja edificado pela palavra de Deus, porque a gente tem prezado nesse lugar falar das Escrituras, não do que a gente entende e não também do que a gente acha, mas do que as Escrituras falam a respeito de certas coisas que são importantes, né? A gente precisa aprender a sermos renovados no homem interior, certo? Vamos ler lá comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 16, diz assim: portanto, não nos cansamos, porque mesmo que o nosso homem exterior se vá desgastando, contudo, o interior se vai renovando dia após dia. Porque a aflição do tempo atual, embora breve e leve, nos prepara uma grande glória ilimitada eternamente e para sempre, para que não nos alegremos nas coisas que vemos, mas nas coisas que não vemos, porque as coisas que vemos são temporais, mas as coisas que não vemos são eternas. Meus amados, aqui o apóstolo Paulo está falando em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, que nós devemos nos renovar constantemente o homem interior. Existem duas coisas importantes no ser humano que a gente precisa prezar e também olhar com um pouquinho mais de cuidado, que é o homem interior e é o homem exterior. É a parte do homem espiritual e a parte do homem carnal. O homem espiritual é o homem movido pelo Espírito, movido para as coisas espirituais. O judeu, ele diz que existe uma inclinação, né? No original diz Yitzharam, né? Que é a inclinação para o lado ruim, a inclinação para as coisas ruins, as coisas da carne. E existe também Yitzkavod, que é a inclinação para o lado bom. Então nós precisamos partir desse princípio que existem duas naturezas na nossa vida como crente, como cristão, como filho de Deus, como membro de uma comunidade espiritual em Deus, né, que glorifica Jesus Cristo e anda na sua palavra. Nós precisamos entender que existem duas naturezas dentro de você, certo? E essa natureza, a que mais ser alimentada, é a que mais vai se tornar fortalecida. Paulo está falando exatamente sobre essas coisas. Se você for uma pessoa que somente come coisas, lanches, fast food, coisas rápidas, né, processadas, você certamente não viverá muito tempo. Mas se você é uma pessoa que consegue escolher o que vai alimentar, consegue discernir o que é bom, consegue discernir o que faz bem, né? Se alimenta de coisas saudáveis, certamente o teu corpo, ele viverá muito mais tempo e também viverá com muito mais saúde. No espírito é a mesma coisa. Se nós não conseguimos discernir o que verdadeiramente é relevante, o que verdadeiramente vem do Senhor, o que verdadeiramente está escrito na palavra, né? Se nós não conseguimos discernir aquilo que o Espírito Santo está falando à igreja, a Bíblia diz lá em Apocalipse que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está falando à igreja, né?
Ele não está falando a uma denominação, ele está falando à igreja, ao corpo de Cristo. Ele está falando, ele está dando as orientações, ele está nos chamando para um compromisso, para um relacionamento, para um comprometimento de responsabilidade, de aliança, de unção, de graça. Esse lugar, né, de secreto. Qual era a ideia de Deus desde o princípio, quando fez o homem? Sempre foi a ideia de ter comunhão com o homem, né? Por isso o Senhor passava no jardim toda a viração do dia para ter comunhão, para falar com Adão, para trocar ideia, né? Para trocar uma palavra com ele, ver como ele estava. Então essa sempre foi a ideia do Senhor, ter comunhão com os seus filhos, ter comunhão com a igreja, ter comunhão com Adão. A ideia do Senhor sempre foi essa. Então desse princípio nós conseguimos entender, né, que a vida com Deus, a vida no Espírito, a vida direcionada pelo Espírito Santo, uma vida renovada no Espírito, um Espírito renovado em Deus, parte de um lugar de comunhão diária, parte de um lugar de entendimento, parte de um lugar de esclarecimento, de revelação. Nós não podemos partir de um lugar da onde nós não temos comunhão com o Senhor. E comunhão, eu não estou falando da gente simplesmente ler a Bíblia toda. Eu não estou falando da gente ler muitos e muitos livros. Claro que isso é muito bom, porque vai cultivar em você um entendimento, vai te dar um nível de entendimento, de clareza e também de muito conhecimento. Isso é maravilhoso. Eu mesmo gosto muito de ler, leio bons livros, mas eu estou falando de um lugar de comunhão, onde o Espírito Santo, ele vem sobre você, né? Onde o teu espírito, ele se conecta com o Senhor, assim como o apóstolo Paulo diz, né, em 1 Coríntios, se eu não me engano, que quem pode conhecer a mente do Senhor a não ser o seu espírito, né? E quem pode conhecer a mente do homem senão o seu espírito? Então, se você entender o que Paulo está dizendo aqui, que o nosso espírito, que é o espírito do homem, ele recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Eles se conectam através dessa conexão, através dessa aliança, dessa fusão, nós conseguimos receber da parte do Senhor entendimento, revelação, direcionamento, né? Nós podemos receber visão, direção. E nesse lugar de comunhão que isso acontece. É nesse lugar que a gente é renovado, é nesse lugar secreto, diário com Deus, que nós somos renovados no Senhor. Se nós não temos essa vida, né, de separação, de distinção para estar com Deus, para buscar a Deus, para nos voltarmos para o Senhor e para as coisas do Senhor de verdade, nós somos alimentados pela natureza carnal, que é movida pelas coisas que vemos, né? Existe até um ditado humano que diz: aquilo que o olho não vê, o coração não sente, mas aquilo que o olho vê, o olho deseja. Nós somos movidos por uma vaidade, nós somos movidos por coisas desse sistema, desse mundo, que na verdade não são necessárias, são coisas carnais. E muitas vezes a nossa fé, ela é destruída, ela é bombardeada por as coisas que estão fora desse lugar secreto. Por isso que quando nós estamos com Deus, nós recebemos do Senhor o direcionamento, nós recebemos do Senhor a capacitação, a capacidade de rejeitar, de resistir às coisas lá fora. Quando nós não temos essa vida com o Senhor, de secreto, de mergulho, de imersão, nós acabamos sendo naufragados, afogados pelas coisas do sistema, pelas coisas desse mundo, pelo medo, pela incredulidade, pela falta de fé e várias coisas que o sistema nos destrói, né? E Paulo está falando sobre isso aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, né? Não, capítulo 4, perdão, e no versículo 16, 17 e 18. Portanto, não nos cansemos, né? O cansaço, ele já é um sinal de a gente não estar no Senhor.
porque o cansaço ele é o corpo vai cansando, porque é um resultado de uma vida espiritual. Tudo que nós recebemos no físico e manifesta é porque estamos vivendo no Espírito. Tudo começa no Senhor, tudo começa no Espírito. Um espírito cansado é um corpo cansado. Um espírito renovado é um corpo renovado, fortalecido, rejuvenescido. Porque nós nos renovamos na fonte do Senhor, que é a fonte da água da vida. Por isso que Jesus diz que aquele que crê, fluirão rios de água viva, renovação. Ei, renovação, a gente consegue entrar nesse lugar e mergulhar, e ficar imergido, escondido no Espírito do Senhor, certo? Olha só, mesmo que o nosso homem exterior se vá desgastando, contudo o interior se vai renovando dia após dia. As coisas lá de fora não vão te neutralizar e nem te destruir, porque dia após dia você vai para a fonte do Senhor, para a presença do Senhor, e é renovado, é rejuvenescido, é restaurado, é fortalecido pelo Senhor. Você recebe força, recebe poder, recebe unção, recebe vida, recebe visão, recebe caráter. Deus vai trabalhando o seu caráter, vai trabalhando suas debilidades e vai fortalecendo você. É como você na academia, você vai indo na academia e vai fortalecendo, vai aumentando carga, e assim é com o Senhor. Você vai subindo os níveis da fé, vai subindo os níveis espirituais através de uma vida diária, de uma constância, de uma perseverança, sendo nutridos pelo Espírito, certo? E Paulo está nos dando um mega de um conselho, porque a aflição do tempo atual, né? Está falando do tempo atual, do tempo agora, as aflições, as debilidades, as dificuldades, né? Olha como a gente está vivendo hoje, o mundo está vivendo dentro de medos, né? São terrores. Nós mesmos acabamos de passar por momentos difíceis no nosso estado, a enchente do ano passado, pessoas perderam tudo e foi muito difícil, né? Nós estávamos aqui trabalhando no meio das pessoas, servindo a cidade, e vimos como foi difícil. Mas mesmo que tudo isso seja difícil, né? A gente, embora o sofrimento, né? Embora breve e leve, nos prepare uma grande vitória, uma grande glória ilimitada, eternamente e para sempre. Por que a gente precisa olhar para frente, olhar para o Senhor? Porque nesse lugar secreto o Senhor nos dá uma visão do futuro, um futuro brilhante com o Senhor, na glória, na presença, com Jesus, né? A gente tem um futuro brilhante, uma glória ilimitada, a glória do Senhor, né? Para que não nos alegremos nas coisas que vemos, ou seja, nós não vamos se alegrar com uma coisa momentânea e passageira, né? Mas nas coisas que não vemos, que são espirituais, porque as coisas que vemos são temporais, são passageiras, mas as coisas que não vemos são eternas. Aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que a gente não consegue muitas vezes tocar, palpar, aquelas que estão no Espírito, estão em Deus, aquilo que o Senhor está gerando e aquilo que o Senhor está projetando para a sua igreja, para o futuro, é isso que nós devemos olhar, para o sacrifício de Cristo que nos abriu a porta para que a gente possa ter um futuro brilhante com Cristo Jesus na glória, certo? Então eu quero te deixar um conselho nessa tarde, né? Aqui você possa ser renovado pelo Espírito Santo dia após dia na presença de Deus, você possa buscar uma renovação diária no lugar secreto com o Senhor. Deus te abençoe, meu amado, receba essa palavra no seu espírito e seja fortalecido pelo Senhor. Forte abraço, Deus te abençoe, Shalom.